Bom, a osteogênese, a formação de osso pelo processo endocondral, como a professora disse, é um pouco mais trabalhoso. Falei aqui em cima que todo tecido ósseo precisa do processo intramembranoso, por quê? Porque no processo intramembranoso a gente está falando de células mesenquimais. Bom, as células mesenquimais, elas podem se diferenciar em duas criaturas, tá? Elas podem se diferenciar em células jovens de cartilagem, que é o nome, recebe o nome de condroblasto, ou célula jovem de osso, que é o osteoblasto. Então, a gente tem uma membrana mesenquimal, e aqui a gente vai pensar nela se diferenciando em condroblasto, tá? O pé do condro, então, ali tem os condroblastos. O que são condroblastos? São as células jovens. Célula jovem produz a MEC, a matriz extracelular. Os osteoblastos, eles se diferenciam, né? Eles ficam produzindo a MEC, a matriz extracelular. Os condroblastos, eles produzem a MEC, e à medida que eles amadurecem, eles só mantêm a MEC, eles são os condrócitos. Lembra também da atividade metabólica. Os condroblastos têm muita atividade metabólica, os condrócitos têm menos, né? Porque eles só mantêm a matriz. Ela sempre pergunta: o que tem na matriz? A matriz tem colágeno tipo 2, proteoglicanos, glicoproteínas e glicosaminoglicanos. Cadê o cálcio fosfato? A gente está falando aqui de condro. Condro é cartilagem, tá? Então, não tem aqui fosfato de cálcio. Então, membrana mesenquimal se diferencia em condroblasto e osteoblasto. Aqui a gente vai falar da parte que ela se diferencia em condroblasto. O condroblasto produz a MEC, o condrócito mantém a MEC é formada por isso daqui. Joia. Tem um conjunto de condrócitos, eu tenho a cartilagem hialina. A cartilagem de hialina, ela é avascular, ou seja, ali não tem vaso sanguíneo. Aí o que é que vai acontecer com essa cartilagem hialina? Lembra, a cartilagem hialina é formada pelos condrócitos. O condrócito vai acontecer o quê? Ele vai hipertrofiar, adicionando ali colágeno e fibronectina a essa MEC, a essa matriz. Então, o condrócito hipertrofia, ele aumenta de tamanho, aí acontece calcificação da MEC, da matriz extracelular. Essa calcificação faz com que não consiga chegar mais nutrientes para os condrócitos. Lembra que lá é avascular. Então, não chega nutrientes ali através do pericôndrio. Com a calcificação, os vasos sanguíneos não conseguem mais chegar na região que eles colocam os nutrientes ali, né, e passa para os condrócitos. Esses condrócitos vão sofrer a apoptose é a morte programada da célula. E os condrócitos, como a gente viu lá em cartilagem, eles vivem em lacunas. Essas lacunas onde eles moravam, depois que eles morrem, ficam vazias. E aí, nessas lacunas onde eles moravam, vai ser o local onde vai entrar vasos sanguíneos para poder vascularizar aquela região. Então, tinha aqui uma região cheia de lacunas com condrócitos. Só que aqui não tem vascularização. Quando essa célula morre, fica só o espaço que está aqui entre elas, o espaço onde elas existiam. Como não tem mais célula aqui dentro, começa a chegar a vascularização. Começa a chegar a vascularização, a entrar por onde estão esses buracos. A membrana que as células mesenquimais ali formam, nesse momento eles começam a se diferenciar em osteoblasto. Lembra que célula mesenquimal pode se transformar em condroblasto e em osteoblasto. Depois que o condrócito morre por apoptose e os espaços vazios começam a ser preenchidos pelos vasos sanguíneos, a gente também está, ao mesmo tempo está ali acontecendo
a diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. O osteoblasto sintetiza a MEC, só que nesse momento aqui, essa MEC é chamada de osteoide. Ela é uma MEC que ainda está assim, a parte inorgânica, ainda não aconteceu calcificação, só tem a parte orgânica. Essa é o osteoide. O osteoblasto produz osteoide, aí vai calcificando, chegando fosfato de cálcio. Esse osteoblasto começa a se chamar de maduro. Ele fica maduro, ele é o osteócito. E aí, a gente está falando da ossificação, né, do processo de osteogênese, e esse osso ainda não tem forma, ele ainda não tem a forma de um osso mesmo. Quem dá forma para o osso, ele ficar no formato que ele deve ficar, são os osteoclastos. Os osteoclastos são células que fazem a remodelação do tecido ósseo. Então, aconteceu esse processo, os monócitos que estão ali na região, eles vão se diferenciar em osteoclastos. Esses osteoclastos se dirigem para as suas regiões de combate, digamos assim, para poderem remodelar esse osso, para deixar o osso no formato que ele deve ser. Essas células, os osteoclastos, elas são derivadas do mesênquima, certo ou errado? Errado. Elas são derivadas dos monócitos. A origem delas são os monócitos, não é as células mesenquimais. Os osteoclastos, eles são células bem grandes, eles são multinucleadas e são móveis. Essas células, depois que se diferenciam, elas começam a formar invaginações. São espaços, né? São depressões, são cavidades ali no osso, que inclusive recebe esse nome aqui, zona Hall-Shape. E nessa zona, nessa depressão, nessa cavidade, ele fica aderido ao osso e ali ele começa a fazer o processo dele para destruir o tecido ósseo. Aquilo que o osteoblasto construiu, ele vai destruir, lógico que de uma forma ordenada, digamos assim, com algum sentido. Como que o osteoclasto consegue remodelar o osso? Como que ele consegue tirar partes do osso? Ele faz essa zona aqui toda de Hall shape, uma depressão, uma cavidade, ele fica ali dentro do osso e começa a liberar prótons H+. Isso aqui é ácido. Sendo ácido, destrói a parte do fosfato de cálcio. Além disso, garantido que está tirada a parte inorgânica, agora vamos para a parte orgânica. A parte orgânica já vai ser retirada com a ajuda de enzimas, que vão degradar as proteínas dessa parte orgânica. A cavidade onde o osteoclasto está ali remodelando, lembra que ela já existiu. O condrócito já morreu. Aí, nessa cavidade ali que não tem mais nada, foi migrando vasos sanguíneos. E essa migração de vasos sanguíneos vai fazendo com que as células do periósteo também vá migrando e na parte interna vai nascendo o endósteo. Endósteo é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ok? Fica na parte mais interna. Então, envolve o canal medular ali dos ossos longos e também a parte interna do osso esponjoso, né? Vai revestir essa parte. Se a gente pensar no osso longo, na epífise, né? A gente tem o osso mais esponjoso, que são as extremidades. Então, um osso longo, o osso que é longo. Quis fazer aqui uma cabeça, acho que não ficou muito melhor eu fazer assim mesmo, osso de cachorro, né? Então, a gente tem as epífises e a diáfise. A diáfise é essa região aqui do meio maior e as epífises são periféricas, nas extremidades. O osso, aqui nas epífises, a gente tem osso esponjoso. E esses espaços
no osso esponjoso é justamente com a ação dos osteoclastos. E chegar desse ponto, a gente pode dizer que tem osso. Tem, só que é um osso primário, com lamelas desorganizadas. À medida que o tempo passa, as células vão se tornando mais maduras e vai formando tecido ósseo secundário,